que elas não sejam documentadas, né? Elas precisam ser documentadas, né? Então eu sou professora, a Ana é professora, e no tempo que nos sobra e com os recursos que também nos sobram, a gente então não vai viajar, a gente vai fazer documentário, a gente não vai comer fora, a gente vai fazer documentário, a gente, enfim, a gente se dedica a algo que a gente acredita e acaba fazendo com todo carinho. Sim, até porque contar a história, essa forma a gente escolheu de contar primeiro, não entrevistou ninguém que fosse técnico, de área técnica, que pudesse dar qualquer informação sobre o CDHU que não tivesse morado lá. Arquiteto, engenheiro, não. Em um dos episódios existe uma pessoa que não mora lá, né? Mas na verdade faz parte da luta por moradia, né? E que se envolveu com o grupo que luta pela questão do CDHU. Mas no filme, né, no documentário, nós decidimos só ter os moradores, né? Então essa era uma questão. Porque assim, o que constrói o estereótipo, né, negativo do morador do CDHU é que ele não tem condições de ter consciência. Ele não tem condições de falar sobre o que aconteceu. Tem condições de falar o que aconteceu. Com inteligência, com propostas, né, com opiniões fundamentadas, né? Ou seja, quando se noticiou o CDHU, na imprensa de Marília principalmente, né, quase não se ouviu os moradores, quase não se entrevistou os moradores. Era entrevista com o prefeito, com o CDHU, com o engenheiro, com o arquiteto, desculpe o termo, com o diabo a quatro, mas o morador mesmo, quase ou pouco era ouvido, né? Então, na busca, né, desse protagonismo do morador, na busca, né, da consciência que ele tinha do que havia acontecido com ele, né, e na busca também de mostrar seus valores, sua perspectiva de vida, suas histórias e memórias, ou seja, ninguém melhor poderia fazer isso do que o próprio morador, falando com suas próprias palavras, né? Então, foi com profundo respeito e atenção que a gente foi em busca dessas falas e não das falas de um chamado especialista ou de especialistas. E tem uma questão que é bem bonita, eu acho que o documentário procurou fazer isso, deixar contada, marcada a luta dessas pessoas, né? Aqui eu acho que seria o símbolo a Madalena e a Suzana, né? Que desde o início, né, se envolveram com a luta em relação a permanecer no CDHU até hoje, né? Se envolvem com isso, né? Para querer voltar para lá, para que formem, para que, né, tenha uma moradia digna, né, para elas e para todos de lá, né? E de ver o quanto essas pessoas que não sabiam que poderiam se organizar e lutar, o quanto vocês conseguiram, né, na verdade, e o quanto vocês se tornaram conscientes durante o processo. É isso que é interessante, porque elas falam, todos os entrevistados falam com muita autonomia, conhecendo muito bem qual que é o problema daquele local, né, sabendo se posicionar, né, e a gente tem essa impressão de que só dá para ouvir a opinião de um engenheiro, a opinião, não, né, vocês conseguiram detectar qual era o problema que estava acontecendo, né, e vocês contaram sua própria história. A gente pensou desde o começo que não seria bacana usar a fala dos moradores para ilustrar, né, uma fala de um especialista, uma fala, sabe, de um sociólogo, uma fala de um arquiteto urbanista. Não. O protagonismo da construção, da narrativa da história, teria que ser eles, ou seja, eles têm condição, como qualquer um tem, de contar a sua própria história, de falar de si, de ter opiniões políticas, opiniões, né, enfim, opinião de maneira geral, né, quer dizer, serem cidadãos, né, o que foi muitas vezes e ainda é negado a eles, na minha opinião, né, é o status de cidadão, né, que tem direitos, que tem
direito a um reparo, né? Porque o apartamento deles foi deixado, né, com reformas, bonitos, intactos, né? E foi feito a partir do acordo, né, acordo judicial, a promessa de que eles seriam chumbados, eles seriam protegidos, mas eles nem tinham saído direito ainda, já estava entrando gente para depredar. Caminhões que desciam, sabe, 20, 30 pessoas de um caminhão já sabendo o que ia arrancar de lá. Ou seja, não é um ou outro que está querendo tirar isso e aquilo para trocar por droga. Não, são ferros velhos, né, que iam lá com caminhão. E, sabe, não ficou uma janela, não ficou uma telha, não ficou uma torneira, né? E depois muita gente encontrou esse material em venda em ferro velho até da região. Isso é um negócio muito grave, muito grave. O descaso das autoridades com o direito dessas pessoas, né? E o documentário tem isso de muitas vezes mostrar os apartamentos, né? De entrar um pouco nesses apartamentos como se fosse um verdadeiro labirinto, um local, né? E que você fosse encontrar espaços iguais, só que são diferentes pelas marcas dele, né? Um pouco da história que ficou no local, né? Aí a escolha de fazer isso também foi, que era uma escolha assim, será que isso vai dar certo? Mas a escolha foi para dar um incômodo mesmo, em quem estivesse vendo, né? De conseguir perceber que isso está acontecendo agora em Marília, né? Não é isso que é o mais triste, é você perceber que assim pouco se fala sobre o que está acontecendo naquela região, né? O número de famílias, centenas, né? De famílias. São muitas pessoas que ficou espalhado por Marília, né? O aluguel aqui na cidade aumentou muito a partir do momento em que teve a questão do CDHU. Então as pessoas estão espalhadas, você continua com o prédio lá, né? Com esses apartamentos depredados, sabe? Parece um palco de guerra, parece Gaza. Parece um palco de guerra, né? E eu estava agora sentada do teu lado e pensei, puxa, como que deve ser para Suzana? Como que deve ser para Madalena? Para a gente já é ruim ver. Você, né? Imagina para os moradores, né? Olhar os apartamentos. E a gente teve uma sorte de encontrar a dona Edna, que eu me sinto meio Kleber Mendonça encontrando aquela senhorinha, que ela trabalhou muito bem, né? Aquele plano sequência todo foi feito por ela, né? Legal. E ela se mostrou uma grande cinegrafista. E a dona Edna estava com aquela sacolinha, né, de plástico do Torra-Torra, eu acho, com os documentos do cartório. Nossa. Né, o de propriedade, de tudo. Ela trouxe com orgulho, né? E fez o caminho que ela fazia sempre quando ela descia do ônibus, ia para casa dela. Ela fazia aquele caminho lá, né? Eu pedi para ela para filmar. Então, assim, na realidade, nada no documentário foi combinado, né? Tudo aconteceu, né? A gente conversando na hora. Né?